Hello, everybody! Vamos continuar então aqui, né, a nossa agora parte número 3 dessa aula do Enem, essa aula 4, que a gente está falando de adjetivos. Fizemos todos os graus comparativos, superlativo, inferioridade, superioridade, e falamos também um pouquinho já dos advérbios. Então, como a aula 4 são adjetivos e advérbios, a gente falou de adjetivos e começamos a falar dos advérbios de modo, que eles são chamados de manner, né, como se fosse de maneira, e falamos também dos de frequência, que estão aqui na tela. Então, a teacher retomou com vocês, eu fui dando exemplos, falei que eles caem muito em prova, geralmente para mostrar mesmo se a pessoa faz isso sempre, às vezes, nunca, quase sempre, quase nunca. Então, enfim, a teacher deu bastante exemplos e falou desses dois. Agora a gente vai passar para falar dos adverbs of time, falar dos advérbios de tempo, como que eles são classificados, como que eles podem aparecer. E outra coisa, não sei se eu falei para vocês no bloco anterior, eu acho que eu não disse, que todas essas frases que a teacher usa aqui na videoaula e que também eu coloco no PDF, são frases retiradas justamente de provas de Enem anteriores. Então a teacher tem que resolver, né, eu e os outros professores, a gente fica resolvendo provas dos Enems anteriores, dos vestibulares anteriores, para a gente preparar um material melhor para você. Então a gente tem contato com questões todos os dias, né, diariamente tendo contato. E nesses contatos que a gente tem com as questões, a gente vai pegando o jeitinho que o Enem elabora, o jeitinho de cada universidade, e a gente percebe que tem algumas frases que são recorrentes, tem palavras que aparecem muito. Isso em qualquer área, as meninas dizem isso nas aulas de biologia, os professores de história, os professores, né, da área de exatas, de forma geral. Então, assim, a gente percebe que tem algumas frases que se a gente retirar e mostrar para vocês na videoaula, colocar no PDF, vai ser bom, porque vai aparecer de novo numa próxima prova e você já vai tomar esse conhecimento. Então, aqui, adverbs of time, esse quadradinho azulzinho, e assim como vários quadradinhos, caixinhas de texto que a teacher coloca, são frases retiradas de provas anteriores do Enem, assim como os exercícios que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos lá com a teacher, deixa eu colocar maior para vocês visualizarem bem aí. Então, vejam, adverbs of time são os advérbios de tempo. Os adverbs of time indicam quando uma ação ocorreu e não precisam de terminação LY. Ah, então, agora aqui tem uma coisa, hein, que a gente tem que olhar. Lembra que eu falei para vocês, desde quando a gente começou a falar de advérbio, que grande parte dos advérbios, inclusive eu falei de 80%, depois aumentei o número para 99%, porque quase todos os advérbios têm o LY no final. Então, você vai ver um advérbio de maneira. Uma pessoa faz uma coisa devagar, igual a gente fala vagarosamente, que eu já tinha dado esse exemplo, slowly. Você vai falar que é semanalmente, weekly. Vai falar que é anualmente, a gente também usou, yearly. Vai falar que a pessoa faz de modo feliz alguma coisa, felizmente, happily. Vai falar que ela faz de forma louca, sem pensar, crazily. Então, tudo a gente colocou LY até agora. Inclusive os que terminavam em LE, igual o impossible, ficou impossibly. Então, tudo a gente colocou LY. A gente colocou na maior parte dos que a gente está analisando. Aqui, agora, os de tempo, eles não têm o LY. Então, eles são mais ou menos que exceção dos advérbios. Quer ver por quê? Porque, ó, eles demonstram algo que aconteceu no passado ou no tempo futuro. Então, por que que isso é legal você ver? Olha só. A teacher deu a primeira aula, retomada de tudo. Aula número 1, cognatos, falsos cognatos e scanning e skimming. Então, eu mostrei a técnica primeiro para você começar a ler os textos do Enem e de qualquer vestibular. Depois, eu falei de palavras que vão colaborar com a sua leitura, com a sua interpretação, e os falsos cognatos que vão te atrapalhar, dei uma lista e fui sintonizando você de quais que caem muito. Depois, a teacher deu os verbos, porque a maior parte dos verbos são a alma da frase. Então, é onde dá mesmo vida para aquela frase, para você começar a compreender e ligar ideias. Depois, eu dei aula de substantivos e artigos, porque uns estão conectados com os outros para poder fazer a frase de verbo ter sentido. Por exemplo, se a gente falar uma coisa básica, né? Se falar... Os alunos estudam muito. The students, então tá o the, o artigo, students, o substantivo, o nome. The students study a lot, estudam muito. Ficou o verbo, o substantivo e o artigo, tudo conectadinho. Depois a teacher falou também de outros tópicos gramaticais que vão fazendo sentido para você compreender quando você estiver lendo. Agora que foi a aula de advérbios e de adjetivos, olha só. Passado e futuro. Lembra quando eu dei aula de verbos e falei que no passado tem, por exemplo, semana passada, last week? Ou então 3 dias atrás, 3 days ago. Eu falei da expressão last, por exemplo, semana passada, last week. Ano passado, last year. Mês passado, last month. Ano passado, domingo passado, last Sunday.
E por aí vai. Tudo que é passado, né, que já passou, last. Ou então a expressão ago. 10 dias atrás, 10 days ago. Então fica ago. Essas expressõezinhas de tempo, que no dia que eu dei a aula de verbo eu falei para vocês que são expressões de tempo, são o quê? Advérbios de tempo. Então agora é a vez deles aparecerem, só que a gente já estudou a frase. Então agora você pegar um advérbio desse e encaixar lá é muito mais fácil do que você estudar ele separado, como os cursos mostram, e não encaixa dentro da frase. Viu como eu preparo de uma forma material para fazer sentido? Olha o que eu coloquei aqui. Demonstrar o que aconteceu no passado ou vai acontecer no futuro. Enfatizando simple past, past simple ou o future simple, que é o futuro simples. E aparecem muitas vezes no final. Olha os exemplos aí, deixa eu pôr maior para vocês, ó. Last week, last month, last year. Next week, next month ou next year. Ou na próxima semana, próximo ano, próximo mês. Olha a figurinha da menina que eu separei para vocês, ó. Se for falar dessa menina aqui que tá com a mala. Primeiro eu vou falar que ela viajou, olha o ED aqui, semana passada. Então, she traveled last week, semana passada. Agora, vamos supor que ela ainda vai viajar, ela vai viajar na semana que vem. She will travel next week, na próxima semana. Viu que interessante? Bom que você vê, printa, presta atenção. Uma coisa que é muito legal de lembrar, que é bem interessante, é que a gente percebe com esses exemplos que a gente retomou o ED do passado. Quando tem passado, o verbo fica como com ED, ou então muda letras. Se fosse falar ao invés dessa menina viajou semana passada, falar que semana passada ela escreveu um recado e deixou na geladeira. É o verbo escrever write, vai falar she wrote, ela escreveu. Se falar que semana passada ela enviou um e-mail, vai falar que em vez de send, é she sent an email. Só que ficou o verbo com a letrinha trocada, mas no passado normal. E eu usei o mesmo last. O mesmo advérbio de tempo. Last week, last Saturday, sábado passado, last Wednesday, quarta-feira passada. E se eu for falar que ela ainda vai, se ela vai viajar, she will travel, ou she's going to travel next week. E se ela vai escrever o recado que eu falei, she will write, e she's gonna write, né, next week, next Saturday, next Monday, next, e qualquer next que você quiser. E tem uma outra expressãozinha também, que é o do futuro, só pra gente retomar, já que tá fazendo o last e o ago, from now. Se eu falar, ela vai viajar daqui a 3 dias. She will travel 3 days from now. 3 dias a partir de agora. Lembra que eu falei lá na aula de futuro? Então é bom que a gente retoma. Você já recorda o verbo no passado, que coloca ED ou letras diferentes, e já recorda o verbo no futuro, que você usa will ou usa o going to. Viram? Legal que você retoma, né, 2 matérias ao mesmo tempo. A teacher sempre faz essas conexões. Isso que é interessante, eu falo para você seguir a sequência. Se você está seguindo aula 0, aula 1, aula 2, aula 3 e agora está na 4 aqui junto comigo, é tiro certeiro no Enem, ó. Fechou o Enem, vai arrasar. Continuando então, mostrar o próximo. Agora eu vou falar de advérbios de lugar, que são os adverbs of place. Então a gente falou de advérbios de modo, adverbs of manner, advérbios de frequência, adverbs of frequency, advérbios de tempo, adverbs of time, agora os advérbios de lugar, adverbs of place. E vai ter ainda de dúvida, de certeza, vamos lá? Vamos chegar para frente aí para a gente vendo. Adverbs of place. Os adverbs of place, advérbios de lugar, indicam a localização onde aconteceu e eles não precisam também do LY. Podem aparecer após o verbo, na frente das orações, antes do sujeito, entre outras posições. Por exemplo, olha a frase aí, que a Beth anda por todos os lugares. Beth walks everywhere. Aqui, é só lembrar uma coisinha de leve, que aí fica tranquilo para você. Opa, deixa eu tomar uma aguinha. Olha só, é assim, é só você pensar, quando eu começo a aula, eu falo hello everybody. Eu uso a palavra every, não é? Que eu falo everybody. Se for pensar em body, é a palavra corpo. Então, everybody seriam todos os corpos, todas as pessoas. Everybody. Se eu falar que são em todos os lugares, everywhere. Se eu falar que são todos, vamos ver o que é mais. Podia falar também every places, pode, teacher, mas o everywhere é mais usado. Podia falar também every week, todas as semanas, que é toda semana. Every year, todo ano. Então, quando você usa o every, é para você falar que é um todo. E aí aqui é um dos advérbios, porque você está falando do lugar. Então, ela anda onde? Ela anda só aqui? Here. Ela anda lá? There. Ela anda por todos os lugares. Everywhere. Tem até a música dos Beatles, né? Que chama Here, There and Everywhere. Aqui, lá e todos os lugares. Aí a Titi colocou o que para vocês? Olhem aí. O here e o there que eu falei agora, ó. Here and there. Ó,
Here you are. Aqui está você. I was looking for you. Eu estava te procurando. Coloquei frase aqui também no passado contínuo, viu? Que você já estudou o verbo para você retomar os conteúdos da teacher. I didn't realize you were there. Nem percebi que você estava lá. I was looking for you. Eu estava procurando por você. Então eu posso falar, nossa, você está aqui, eu estava te procurando. Ou então, poxa, nem percebi que você estava lá, estava te procurando. Here, there. E aí, para acompanhar, é legal lembrar com todos os lugares. Everywhere. Depois, os advérbios here and there são muito comuns em frases que indicam lugar. Só estou dando a explicação do que a gente viu agora. Come here. Vem aqui. The table is in here. A mesa está aqui. Put it there. Coloca lá. Go there. Vá lá. The table is in there. A mesa está do lado de lá. Don't confuse with demonstrative pronouns. Eu coloquei aqui a observação, muito bem observada, para não confundir com os pronomes demonstrativos. Falar que uma coisa está aqui, se eu falar que a caneta está aqui, the pen is here. Ela está aqui comigo. Se eu falar que essa caneta está lá, e eu guardo ela em outro lugar, em outro estúdio, eu vou falar the pen is there. Agora, se eu falar, esta caneta é minha, this pen is mine. Aquela caneta que está lá do outro lado é que é minha. That pen is mine. Aí eu vou falar, esses objetos são meus. O tablet e a caneta. These objects are mine. These. Lembra que tem o this, T-H-I-S, e o these, T-H-E-S-E, these. Aqueles objetos que estão lá longe, que eu estou olhando, são meus. Those objects are mine. Então, quando eu posso apontar, esta, this, é pronome demonstrativo. Estes anéis são meus. Então, these rings are mine. Eu posso apontar? Posso. Então, é o pronome demonstrativo. Agora, se eu falar está aqui, here, está lá, there, aí é o lugar, é o advérbio de lugar. É the verb of place. Legal lembrar disso. Eu coloquei uma tabelinha deles aí. Os que aparecem onde? No Enem. Que apareceram nos últimos Enems aí, nas últimas provas de Enem dos últimos 10 anos. A gente resolveu prova dos últimos 10 anos, mas já entrei em contato com prova de 12 anos atrás, 13, então, enfim. As últimas provas do Enem, que eu fui recolhendo, né, palavras que caem para que você tenha contato. Então, veja aí com a teacher. Ó, advérbio usado como advérbio e os que são usados como preposição, os que aparecem muito em prova. O around, necklaces around. O que é o around? O around tá entre, né? Tá em volta, igual tem aquele livro, né? 8 Days Around the World, a volta ao mundo em 80 dias. Então, around. Também para você, quando você aprende direções, virar à direita, turn right. Virar à esquerda, turn left. E você fazer a volta, quando tem aqueles bloquinhos, né? Aquele bloqueio que você tem que fazer o retorno, assim, fazer a volta. Só que é uma volta mesmo. Tem gente que fala que são aquelas tartarugas, né? Aqueles que são bloqueios mesmo, para que você tenha que fazer a volta inteira. Então, você vai falar turn right, turn left, go around. Usa o around. E olha o around como é que tá aqui. Falando que o colar está em volta do pescoço. Around the neck. Em volta. O behind, que é atrás. Eu dei as preposições na aula de preposition e vai ter outras, né, para poder retomar com vocês. Tem muito mais aula aí pela frente vindo. Mas eu gosto de falar disso. Eu até fiz um quadradinho, que até tá no meu Instagram, que é da corujinha aqui do Estratégia. Aí quando ela tá em frente a alguma coisa, ela tá in front of, tá escrito. Ela tá do lado, tá escrito beside, ou tá close, pertinho. Ela tá atrás, tá justamente esse, behind. Ela tá em cima de alguma coisa, ela tá em cima de uma caixinha, ela tá on. Ela tá embaixo, tá under. Ela tá acima, como se fosse igual a gente fala de Deus, ele tá acima de nós. Tá over, ou tá above. Ok? Então tem essa caixinha que vocês vão ver. Mas aqui, como se fosse o advérbio de lugar, ela pode ser usada nas duas posições. O down, que é para baixo. A gente falou do turn left para esquerda, turn right para direita. E se for suba a rua? Vai subindo que vai ficar lá 3 quadras daqui. Go up e desce, go down. Então tem o down e o up. Tem o in, que seria para dentro. Tem o off, que seria desligar. Ele é usado para coisas fora. Off, você vai descer na próxima parada. Inclusive, muito legal esse get off aqui, ó, para falar de descer, né? Quando é o verbo descer, de você estar em algum transporte e vai descer. Isso aqui vai em homenagem ao nosso professor Andrew aí, que ele usou um phrasal verb aí numa das questões de matemática aqui do Estratégia, com o verbo get off. E tem o on, então ela rodou. Rode on, put your books on, com sentido de dentro mesmo. Outros casos que podem aparecer também, ó, advérbios de lugar específicos, como somewhere, é o que eu estava falando. Se tem o everywhere, todos os lugares, então em algum lugar vai ser o somewhere. Depois a gente vai ter aula falando de some e any. E se for lugar quando tem negativa, anywhere.
Justamente quando a gente tiver essa aula de some e any, vocês vão identificar isso certinho. Mas a regra geral, só para poder dar um bizu, o resuminho, é que quando você tem frase afirmativa, usa some. Então, eu tenho um pouco de dinheiro, I have some money. Eu não tenho dinheiro, I don't have any money. Ok? Aí tá o nowhere, o everywhere, com o sentido de todos os lugares que eu tinha falado antes, o backyards, e esse westwards, upwards e homewards. Essas aqui são palavras legais que já apareceram no Enem. Eu gosto de colocar, até coloquei a figura do balão, quer ver? Aqui, ó. Olha a frase que fala, the balloon drifted upwards. O balão foi levado para cima. Então, ao invés de falar só is gone, podia ter falado the balloon is gone, o balão se foi. The balloon went away, do verbo go away, escapuliu, foi embora. E tem esse upwards. Então, pode aparecer essa palavra aqui, já apareceu em prova, pode aparecer de novo. Como uma palavra curiosa, a teacher colocou aqui para vocês, ó. Se fosse para o oeste, para trás, né, backwards. Para o oeste, westwards. Para cima, upwards, que é o exemplo do balão, e homewards, para volta para casa, quando você volta para sua casa, de volta para casa. Os próximos são os que eu falei que iam ter, os advérbios de dúvida e de certeza. Então, adverbs of doubt and certainly. Outra palavra interessante que apareceu hoje, hein? A gente já viu duas palavras super mega interessantes. Hoje a gente viu a palavra often, que escreve often, lembra? E fala often. E essa palavra aqui agora, ó, escreve doubt e fala doubt. Então, se falar, não tem nenhuma dúvida, no doubts. Advérbios de dúvida, adverbs of doubt. Ok? Diferente, né? Outra também em inglês, ó, lembrei 3 para falar para vocês hoje. Fica essas 3 aí para vocês. Often, escreve often e fala often. Doubt, escreve doubt e fala doubt. E a palavra filha, em inglês, escreve daughter e fala daughter. Filha, daughter, ok? Palavrinhas aí cheias de letras, né, que a gente pronuncia pequenininho de forma diferente. Então, os advérbios de dúvida e de certeza, eles são o quê? São advérbios, ó, que grau de dúvida ou de certeza de algo que aconteceu, que acontece ou que acontecerá. Então, se você tem dúvida sobre alguma coisa que ainda vai acontecer, ou se você tem a certeza de algo que vai acontecer ou que já aconteceu, você usa esses advérbios. Então, vejam aí, ó. Beth maybe dance tonight. Talvez ela vai dançar. Deixa eu colocar maior para vocês. Maybe, talvez dance essa noite. Cleary, sem dúvida vai dançar essa noite. Então, viu que o cleary podia substituir o sure? Eu posso usar o sure, com certeza ela vai dançar essa noite. Então, clearly, está claramente visível que ela vai dançar essa noite. E talvez, maybe, talvez ela vai dançar. Unluckily, por azar, ela perdeu alguma coisa. Unluckily, esse tem o LY. Unluckily, que deu esse advérbio, né, de por azar, então sem sorte nenhuma. Olha os outros aqui, além de maybe, que poderiam ser substituídos pelo maybe, igual o que vem do sure. A surely, sem dúvidas, indubitavelmente. Certainly, com certeza. Clearly, claramente óbvio que vai acontecer. Definitely, definitivamente ela vai dançar. Maybe, perhaps. Esse aqui aparece às vezes em música, e o Enem trabalha música de vez em quando. Então, she can dance, perhaps she's gonna dance. Talvez ela vai dançar. Possibly, possivelmente, probably, provavelmente. Esses aqui também poderiam ser usados como advérbios de dúvida, né, para demonstrar dúvida, não sei se ela vai fazer isso ou se não vai. E os de certeza, clearly, ela claramente vai fazer isso. Surely, definitely, definitivamente ela vai dançar. Aqui também tem outros, ó, que são curiosos, que já apareceram em prova e podem aparecer. Fortunately, felizmente ela resolveu. Stupidly, nossa, né, de forma estúpida, estupidamente ela resolveu fazer. Então tem o LY, às vezes você quer fazer isso para dar mais ênfase, às vezes você vê essa palavra para você não causar estranheza. Nossa, teacher, pode falar desse jeito? Pode, ele usou o LY, ele pegou o adjetivo estúpido e colocou stupidly. E pegou, agora o felizmente é legal, porque tem a palavra happily de forma alegre. Mas se você vai falar assim, infelizmente, eu não terminei tal coisa, unfortunately. E felizmente eu consegui terminar, fortunately. Essa tem que memorizar também. Fortunately, unfortunately. Cai muito em prova. Agora, o exemplozinho que eu coloquei do menininho. Olha o que ele falou. Fortunately, my friend decided to help me when I fell down in front of everybody. Felizmente, meu amigo resolveu ajudar quando eu caí em frente a todos. Viram? Agora, a gente vai ver os advérbios, são chamados de modifiers, são os modificadores. Por que eles são modificadores? Porque eles possuem funções parecidas, eles são utilizados para modificar os adjetivos. E eles também enfatizam uma intensidade de uma qualidade. Eles servem para dar uma ênfase específica. Vejam os exemplos. Absolutely, absolutamente, nossa, é assim mesmo. Extremely, extremamente. Really? Realmente, falar assim, really? I really finished. Realmente eu terminei. So, nossa,
tão forte, tão intenso. O such, também como such good. E o too, com o sentido de very. Oh, I work too hard. Eu trabalho duro. Very hard. Advérbios intensificadores permitem que o sujeito expresse com mais clareza e proporcionam uma sensação natural. Tem o awfully, que também é insanamente, terrivelmente. E olha os exemplos que a teacher pôs. Very delicious, extremely expensive. Então, estava muito gostoso, mas extremamente caro. Extremely. Viu que o extremely, ele dá um sentido de extremo mesmo, modificou. Então, ao invés de falar que estava estranho, não. Extremely, estava extremamente caro. Então, era um preço inalcançável. Olha aqui do outro lado. Betty is dreadfully sorry. Ela está terrivelmente sentida. Nossa, ela fez alguma coisa que ela está mal com isso. Então, dreadfully sorry. O dreadfully deu a intensidade mais forte e impactante na frase dela, viram? Aí eu coloquei a menina, o exemplo de nosso é She is remarkable the champion of the competition. Ela é notavelmente a campeã. Então, viu? Vou colocar até maior, ó. Notavelmente dá para ver que ela é a campeã da competição. Remarkable. Ok? Agora, continuando, vamos ver como que funciona o comparativo desses advérbios. A gente já viu o comparativo dos adjetivos. Lembra dos adjetivos? Eu fico retomando, mas é legal para você lembrar, hein? Dos adjetivos, vamos pegar então. Falar que essa caneta é pequena, the pen is small. Agora falar que a caneta é menor do que o computador, smaller than the computer. Agora falar que ela é tão grande quanto o outro lápis que eu tenho aqui para utilizar. As big as, ou tão pequena quanto, as small as. Então, more than, adjetivo curto, smaller, coloco o ER ao invés do more. Igual, as. Mais, more than, e menos, less than. Ok? Comparou. Agora, os advérbios. Como que faz o comparativo? Vejam aí, ó. Comparative tem a estrutura seguinte, é quase igual. Eu diria igual, mas pode ter uma exceção ou outra. Olha aqui. As é o comparativo de igualdade. Eu quero falar que ela dirige tão cuidadosamente quanto o outro. Então, ao invés de eu falar ela é tão cuidadosa quanto, que é o adjetivo, ela dirige tão cuidadosamente quanto. Então, ao invés de eu falar que ela é cuidadosa, que é o adjetivo, que lembra que pode substituir por bonita, alta, baixa, ela é cuidadosa. Agora, ela faz cuidadosamente. Tão cuidadosamente quanto outra pessoa. As carefully as Tom. Oh, does Betty study as frequently as Tom? Ela estuda com tanta frequência como Tom, tão frequentemente quanto ele? Então foi o modo, o tempo, a frequência que ela faz algo. Olha aqui, quando fosse na negativa, fica o not as, o as só coloca o not, para poder acrescentar. Como a gente viu, o verbo colocou o not num monte de coisa, fica tranquilo para vocês. Ó, Betty is not as carefully as Tom. Não tão cuidadosa quanto ele. E aí eu coloquei o exemplo, olha aí o do volante. Ela está no volante e ela não está muito cuidadosa, né? Então, ele tomou um pouco mais de cuidado e ela está aí, né, loucamente, provavelmente aprendendo. Então, a Betty doesn't drive as carefully as Tom. Ela não dirige tão cuidadosamente quanto ele, mas vai aprender e vai dirigir, né? Tão cuidadosa quanto ele. Então, esse foi o comparativo. Igualdade, as. Vamos ver mais? Vamos lá, teacher, comigo. Superioridade. Comparativo de superioridade para os adverbs. Deixa eu colocar aqui a caneta para eu escrever. Porque se você se perder, para não confundir com os advérbios, com os adjetivos, né? Porque nos adjetivos, comparativo de superioridade, the most, certo? E coloca o adjetivo. Agora vamos ver com os advérbios, ó. Comparativo de superioridade, the comparative of superiority, tem diferentes estruturas. Tem o more e o than, significa mais do que. Viu que é quase igual? Vamos ver quais são as diferenças, para a gente poder definir. Betty travels more frequently than Tom, com mais frequentemente do que ele. Então, não é que ela não falou que ela é mais viajante do que ele, para usar a palavra adjetivo. Falou que ela viaja com mais frequência do que ele. Então, é o advérbio de frequência. She travels more frequently than. More frequently than. Viu que usou o advérbio com mais frequência do que ele. Depois na pergunta ficou igual. Does Betty study more frequently than Tom? Ela estuda com mais frequência do que ele? Mesma coisa, indicando a frequência. Na negativa, o not e o more. Doesn't swim more easily than. Então, se falasse que ela nada de maneira facinha, ela pula na piscina e já nada. Então, she swims easily. Ela nada tão facilmente quanto a mim, né? Quanto eu. She swims as easily as me. Agora, ela não nada
tão fácil, tão facilmente, de modo tão facilmente como o Tom. She doesn't swim more easily than Tom. E eu coloquei, inclusive, até a figurinha. E tem o exemplo pra gente ver, né? Ó, Peter talks higher than Tom. O Peter fala mais alto do que o Tom, por isso que o Tom tá tampando o ouvido. Porque ele fala muito alto, então é a maneira como ele fala. Não é falar que ele é mais chato ou que ele é mais barulhento, não é isso. Se fosse falar que ele é um é mais barulhento do que o outro, aí ia falar que o Peter is more noisy than Tom. Mas não é o noise que está em questão, é o higher, é o modo como ele fala mais alto, aí ficou higher. Então usou o mesmo princípio, usou o more than para poder comparar, só que colocou o advérbio no meio. Agora, e se a gente for para o inferioridade, será que vai fazer do mesmo jeito também? Vamos ver? O comparativo de inferioridade, comparative of inferiority, também tem diferentes estruturas, mas usa o less e o than, igual o outro. Então, ó, Beth viaja com menos frequência. Então, no outro, a gente falou que ela viaja com mais frequência. More frequently than. Aqui, ela viaja com menos frequência. Less frequently than. Viu que ficou a mesma coisa? More than, less than. Provavelmente de igualdade, você viu? As. Vamos ver maior aí os exemplos? Vamos lá, vamos ler nossos exemplos aí, então. Então, vejam, ó. Does Betty study less frequently than Tom? Ela estuda com menos frequência do que o Tom? Viram? Com menos frequência, menos frequentemente. Só colocou o advérbio. Na forma negativa, acrescenta-se o not, igualzinho o outro. O que a gente tinha feito no outro? Acrescenta-se o not. Mesma coisa. A gente vai pegar o outro, a gente colocou doesn't. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar o doesn't aqui também. Então, vejam aí, ó. Acrescenta-se o not, negativo do present simple, como você aprendeu na aula de verbos. Até falei como você aprendeu na aula de verbos, porque a teacher ensinou isso para você na aula 2. Então, ó, Betty doesn't swim less easily than Tom. Não nada menos facilmente do que o Tom. Aí eu até coloquei aqui que as traduções ficam estranhas, ó, para ler que vocês não ficam. Por esse motivo, prefere-se usar o comparativo de igualdade. Então, ao invés de, porque fica parecendo que está desmerecendo, que ela nada menos, que ela nada pouco. Então, é melhor falar que o outro nada melhor. Porque aí você valoriza o outro e fica mais, olha o termo que eu usei aqui, educado. De fato fica, viu, gente? Porque olha aí ela aí nadando, a carinha que ela fez, ó. E aí falou, Betty doesn't swim as easily as Jane. Ela não nada com tanta facilidade quanto a amiga dela. Doesn't swim as easily as. Viram que tem o LY? Muito importante notar, hein? Que falou as, usou easy. Se fosse o comparativo do adjetivo, ia usar só o easy. Se falasse assim, por exemplo, que inglês é tão fácil quanto o espanhol, para quem, por exemplo, tem habilidade com duas línguas. Aí vai falar as easy as. English is as easy as Spanish. Então, você comparou com fácil. Fácil, difícil, grande, pequeno é um adjetivo. Agora, eu não estudo tão facilmente como você. As easily as you. Viu que mudou para easily? Agora é o modo como eu estudo. Eu não estou mais falando que é fácil. Estou falando que é facilmente. É o modo. Mas o princípio é o mesmo. Usou o more than, colocou o more than e comparou. Usou o less than, comparou de inferioridade. Usou as e fez a igualdade. Aí, quando for no superlativo, agora vamos lembrar, lá nos adjetivos você usava the most, né? Lembra? Era the most para palavras maiores. Por exemplo, a mais bonita de todas da sala, the most beautiful girl. O mais famoso dos cantores, the most famous. O carro mais confortável, the most comfortable. A pessoa mais inteligente, the most intelligent. E quando era adjetivo curto? Agora o mais alto da sala, the tallest. Não usa the most tall, porque tall é pequenininho, precisa do ST, né? The tallest. O maior, the biggest. O melhor, the best. E aqui nos advérbios? Será que vai ser parecido? Vamos ver? Vamos ver com a teacher aí. Ó, o grau superlativo demonstra algo dentro de um grupo que se destaca. É o grau... Opa, tá na caneta. É o grau máximo no aspecto que ele é comparado. No caso do grau superlativo, temos estruturas qual? O mais e menos, igual ao outro, e inferioridade. Então, vejam. Superioridade. Betty doesn't do her homework the most quickly. Ela é a que faz mais rápido a tarefa. Então, ao invés de falar que ela é a mais rápida, que seria the fastest, a mais rápida, ou the most quick, a mais rápida. Aqui é the most quickly. Colocou o advérbio. Mesma coisa, gente. Olha o tanto que é fácil de lembrar. Então, caiu no Enem. A palavra quickly, ou então o termo quickly,
está aplicado no grau superlativo. Sim, porque antes dele tem the most, é assim que vai cair. Ou então perguntou no Enem, a palavra quickly, o termo quickly na linha número 3, está aplicado no grau comparativo. Se tiver the most quickly, não é comparativo, é superlativo. Se tiver more quickly than, é comparativo. Então, isso que eles vão perguntar. Se está na sua forma comparando, e só você lembrar que quando compara tem que ter a palavra than, porque uma coisa é maior que a outra, uma coisa é mais eficiente que a outra, uma pessoa é mais famosa do que outra. Então tem que ter o than para comparar. Se não tiver o than e tiver o the most beautiful, the most efficient, e aí aqui igual the most quickly, então não tem comparação com ninguém, ele é incomparável, é o melhor de todos, é superlativo. Isso que tem que ficar na sua mente. Olha o outro aqui. A menina fala muito alto. Ela levantou a mão e gritou. Ela fala muito alto. Então, falou que ela talks the loudest. É a que fala mais alto na sala de aula. The loudest, ok? The loudest girl in the classroom. É a que fala mais alto da sala de aula. Continuando, o inferioridade. Provavelmente vai usar o quê? The least, igual o outro. Mesma coisa. Só que se eu falar que é a menos alta, the least tall. A menos interessante, the least interesting. O menos confortável, the least comfortable. E se falar agora que é o menos que faz com menos cuidado, de modo menos cuidadoso, the least carefully. Betty drives the least carefully. É a que dirige menos cuidadosamente, a que toma menos cuidado na hora de fazer alguma coisa. Viram? No superlativo de advérbios, a gente tem também o the best, the worst e the furthest, assim como lá nos adjetivos. Isso é legal, por isso que a Titi colocou junto. No começo da aula eu falei dos termos que são ensinados separados, né, nos cursos de forma geral. O verbo presente simples é ensinado separado do passado, que é ensinado separado do futuro. E é proposital, e você não conecta o conteúdo. A Titi ensina para você present, past and future na mesma aula, assim como outros tempos verbais. O adjetivo é ensinado numa aula. O grau de superioridade comparativo de inferioridade são explicados em aulas separadas. E advérbios lá na frente. Eu coloquei adjetivos e advérbios juntos. Por quê? Porque eles têm similaridades. Porque se você sabe que um é uma palavra igual a palavra slow, que é devagar, o modo como você faz é slowly, só colocou o ly e virou advérbio. Então você aprende duas estruturas numa aula só. Você faz uma aula compacta e aí você pega a teoria. Quando você pegar a prova do Enem, você vai arrasar. Porque você vai pegar, ó, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é o verbo tá com ed, tá no passado, esse aqui tem will, esse aqui tá no futuro, esse aqui tá com going to, também tá no futuro. Essa palavrinha aqui, ela tá qualificando, porque eu tá big, eu posso substituir por beautiful, é um adjetivo. Essa daqui que é com ly, então é um advérbio, tá vendo? Você vai encontrando os termos. E aí o que for de gramática, você mata. E o que for de interpretação de texto, que eu tiver que ler? Scanning, skimming. Escaneou, fez a varredura, matou a questão. Por isso que a Titi te ensina a interpretar, te ensina a ler, a fazer a leitura dinâmica, a leitura seletiva, tudo que você precisa. E te ensina o tópico gramatical, porque vai estar contextualizado. Você aprender a gramática, além de você estar tendo a chance de revisar todos os tópicos que você tem que ficar estudando anos da gramática, você também tem a chance de poder utilizá-los dentro dos textos, da forma que o Enem cobra. Certo? Então aqui, ó, I walked 7 blocks. My friends walked 2. Some of them, but I walked the furthest. Uma pessoa andou 7 quadras, o outro andou um pouco mais, mas teve um que andou, I walked the furthest. Eu fui a que foi mais longe. The furthest. O modo como eu caminhei, cheguei mais longe. Eu caminhei 7 quarteirões, meus amigos caminharam 2, alguns 4, mas eu fui o que caminhei mais longe, o mais longe de todos. Viram aí? Aqui, ó. She runs the furthest on the competition. Ela é a que corre mais longe. Então, se falasse que a casa dela é mais longe, aí her house is further than. Mais longe do que? Mas aqui é the furthest, a mais longe de todas. Viu que parece com o outro que a gente estudou? Lembra, né? Similar. Agora, tem as questões aqui do Enem. A teacher colocou a questão do Enem de 2016. Nas últimas aulas, eu enfatizei um pouquinho o último Enem. Eu já falei para vocês algumas vezes da música que colocou da Madonna, né? Que era do amigo Lagan, do amigo que se foi. Então eles gostam de colocar música, principalmente de cantores mais populares, né? Como a Madonna. Essa música aqui é do cantor Paul McCartney, que é um Beatle, né? Então, que faz parte do grupo de The Beatles. Então, The Beatles. Tem gente que fala Beatles, né? Depende da pronúncia. Enfim, da banda Beatles,
que ela era formada, né, pelo Paul McCartney, o John Lennon, George Harrison e o Ringo Starr. Então, 2 Beatles não existem mais e os que estão vivos ainda são o George Harrison e o Paul McCartney. E o que faz mais sucesso é o Paul McCartney. E essa canção dele, quando ele produziu, ela foi sucesso absoluto. Então, inclusive eu até falei, né, eu vou gostar muito dessa aula, que eu tenho esse disco em vinil. A primeira cópia que saiu, né, que eu ganhei de presente do meu avô, ele gostava muito, ele me deu, e é um disco muito antigo, e que eu gosto muito dessa música. E quando eu vi nesse Enem, eu fiquei encabulada, porque é uma música muito linda, porque além de ser uma música, né, do Paul McCartney, que é um cantor aí muito famoso, é uma música muito profunda, é uma música maravilhosa. Depois ouçam, por curiosidade, para vocês verem. Ela fala em perfect harmony e ela tem uma perfeita harmonia, de sintonia, de sons quando você escuta. Então, ela fala ebony and ivory, né? Na música lá, ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Então, até a letra, né, tem uma sintonia. E Ebony and Ivory é o ébano do ébano e Ivory do marfim. Então, é uma música de representação do negro e o branco. Então, ele está representando o Ebony, né, com o ébano, e o Ivory com o marfim, falando das duas cores, falando desse jogo racial, falando da culturalidade, falando mesmo de não ter preconceito. Olha a letra da música. Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Vivem em perfeita harmonia. Side by side on my piano keyboard. Lado a lado nos teclados do meu piano. Vocês já viram que as teclas do piano são branca, preta, branco e preto, branco e preto. Oh Lord, why don't we, né? Por que não nós? Então, quer dizer, as teclas do piano estão juntas, uma lado a lado com a outra, branco e preto. Por que não nós? Por que nós não somos assim também? Olha a pergunta, why don't we? Por que não é assim conosco também, viver do lado um do outro e ter essa perfeita harmonia? We all know that people are the same whenever we go. Pessoas são as mesmas. Aqui, se você fosse escanear, você ia ver o together, juntos, harmony, harmonia. People are the same, as pessoas são as mesmas, independente de cor, independente de raça, independente de sexo, independente de tudo. There is good and bad in everyone. Good and bad. Olha os 2 adjetivos, por isso que eu trouxe. O adjetivo good e o adjetivo bad. Tem bom e ruim em qualquer pessoa. There is good and bad in everyone. Todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. We learn to live, we learn to give. Então você sabe live, viver, give, doar. Você aprende a viver, você aprende a se doar. Each other that we need to survive together alive. Então tem muita palavra together, de viver junto. Então é realmente esse espírito, né? essa condição mesmo humana de você conviver com pessoas, principalmente a questão da raça mesmo, de respeitar e não ter o preconceito racial. E aí a pergunta do Enem de 2016 era: em diferentes épocas e lugares, compositores utilizam espaços de produção musical para expressar e problematizar perspectivas do mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. Bom, a gente acabou de fazer a análise, só de você não soubesse o que é ebony and ivory. Teacher, eu não saberia que ebony é o ébano, representa a cor negra, e ivory é marfim. Mas tá live together, tá falando piano, vivem juntos no piano, lado a lado. People are the same, as pessoas são as mesmas, e falou good and bad. As pessoas têm o lado good e bad em todas as pessoas. Todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Olha como que você ia ver. Letra A, ele defende o aprendizado compartilhado. Até tem a palavra learn, aqui no learn to give. Mas quando você vê a ideia de together 2 vezes na primeira linha e na última linha. Together dá um sentido de estar falando de união. Então não é só de aprendizado, parece que aprendizado ainda está pouco. Essa palavra aqui para essa música. Vamos deixar essa letra de lado, essa alternativa. Necessidade de donativos. Também outra alternativa, até fala de give aqui. Precisamos de nos doar. Mas não é a ideia de donativo mesmo. Viu que ele está querendo cantar? É sobre a raça mesmo, o negro e o branco. A letra C, manifestações culturais. De certa forma, você poderia pensar, né, que o jogo de raças, esse preconceito racial é uma coisa cultural. Só que não está falando de manifestação. Não é um manifesto cultural. Aqui não tem demonstração nenhuma de manifesto. Letra D, a relação do bem e o mal. Aqui você poderia ficar confuso, porque você ia pensar assim, ué, tem good and bad aqui, deve ser essa. E você queria marcar essa. A D ia dar uma confusãozinha. Aí é o que você precisaria saber, e se não conhece o que é Ebony and Ivory, aprendeu agora. Guarda essas palavras para você, anote, e se por acaso cair alguma outra referência sobre isso, você já sabe. Porque olha a última letra D, respeito étnico.
São as etnias que estão sendo trabalhadas. Essa questão você precisaria de saber para poder fazer a interpretação. Por isso que eu trouxe. Que além de ter os adjetivos que são da aula de hoje, good and bad, se você soubesse que está representando o branco e o negro, e uma questão linda, uma música linda, essa questão foi muito, para mim, uma questão muito especial. Achei essa questão fantástica. Sensacional, awesome, né, que eu costumo falar. E aí eu coloquei aí, ó, na música Ebony, o Ebony representa o negro, a cor preta, o ébano. Inclusive eu coloco a explicação assim, alternativa por alternativa, padrão, estratégia, que se você quiser copiar, printar, assistir quantas vezes quiser, a teacher sempre diz, oportunidade de aprendizado. Você aprende palavras, aprende expressões idiomáticas, cognatos, relembra tempo verbal, aprende advérbio, a teacher faz conexões, é para você aprender mesmo. Letra A. Afirmativa é incorreta por causa do verbo learn, não é essa a ideia central. Eu já falei. Letra B. Incorreta porque apesar de aparecer o verbo doar, também não é o que a canção defende. Ele pergunta aqui o que a canção defende mesmo, unhas e dentes. Na letra C, incorreta porque apesar de ser algo cultural, não é o que defende a letra. Na letra D também não há conotação de alguma manifestação e nem de bem e mal. Já na letra E é justamente o que o texto defende. Brancos e negros juntos. Era só saber do together. Viram? Então, aqui era a letra E, o gabarito nosso, letra E. Viram? Então, quer dizer, uma interpretação que você faria seria tranquilo se você soubesse o Ebony Ivory. Não sabe? Você ia analisar pelo side by side on my piano, né? Do lado a lado do piano. O que fica lado a lado do piano? As teclas, a branca, a preta, a branca e a preta. E então a palavra together, tá o tempo todo falando live together, live together. Começa e termina o trecho que eles escolheram para o Enem com a palavra together. É para falar do branco e o negro. Ok? Vamos continuar e ver a próxima que a Titi separou também do Enem, também de 2016. Deixa eu colocar essa daqui maior, para quem quiser ver maior, né? Vamos ver a próxima. A próxima, essa questão eu acho muito bonitinha, essa que a teacher analisou agora, sabe, gente, por causa da letra. Quem estiver anotando, se você depois tiver a chance, como a teacher falou, se você tiver a chance de ouvir essa música, ouça, porque como na letra fala perfect harmony, ela é em perfeita harmonia mesmo, gente, é uma letra muito linda, uma música muito linda do Paul McCartney. Beatles, né, é uma banda maravilhosa, eles têm músicas sensacionais, e nada impede que o Enem traga outras músicas dos Beatles, às vezes da banda toda junta, não só do Paul McCartney, se bem que eles gostam de colocar de quem que é a composição. Essa composição, no caso, é do Paul McCartney. Então, ouçam essa música para vocês verem a sintonia que ela dá, essa harmonia, que é muito boa. E é claro que outras músicas que vocês escutem, né, podem cair, assim, em outras provas. A outra questão que eles colocaram também é uma questão super mega interessante. Eles colocaram um mendigo, é uma pintura, tem um mendigo aqui, no quadrinho, é uma pintura do Banksy, e até colocou, Banksy é um grafiteiro famoso. A obra pintada em um muro da cidade de Claremont, na Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra change. Olha que questão bacana. Aí eu pergunto para você, o que é change? Você vai falar, teacher, é o verbo trocar, né? Change. I can change something. I can change my pen for a pencil. Então, eu posso trocar, né, a caneta pelo lápis. Você pensa em change no verbo trocar. Só que aqui, quando ele fala I want change, deixa eu pôr maior para vocês. Olha aqui. I want change. Quando ele fala eu quero mudar, pode ser eu quero mudança, I want change, I want changes. Como pode ser também I want to change, eu quero mudar, omitindo o verbo to, ou a palavra troco. Porque se você pedir troco é change. Às vezes a pessoa vai falar, oh, here you are, né? How much was it? It was $45. Ok, there's your change, $5. Então você deu 50, 45, recebe 5 de troco, change. Pode usar essa palavra, assim como manga da camisa, que você fala manga em português, e a manga fruta, que também usa manga. Assim como eu já falei também em outras aulas do pé, que é a parte do corpo humano, e você pode falar pé da mesa. Não é do corpo humano, mas usa para falar pé. Pé de moleque, usa para falar no doce. Por que que marmelo faz marmelada, goiaba faz goiabada e amendoim não faz amendoizada? Fala pé de moleque, tá vendo? Então a gente tem em todas as línguas essa variação. E uma das variações são essas, né? E aqui tem a palavra change. Tem também a palavra, quer ver uma que escreve diferente, mas são iguais? A palavra direita, right, e correto, right. Viram? Então, pode ter palavras que significam duas coisas, como change, que é trocar, e pode ser troco. Então, vejam aí. Ele fez esse quadro e aí pergunta aqui, ó. Caracteriza seu grafite como protesto contra... Ele quer saber contra... O que é contra o protesto? Protesto contra... Então, está expressando aqui algum protesto. E ele está contra alguma coisa. Contra o quê? Se a gente fosse analisar, ler juntos aqui, letra A. A escolha da mendicância como forma de vida. Vocês acham que um mendigo, só de você analisar aqui, comigo,
Você acha que o mendigo escolhe ser mendigo como sua forma de vida? Pode até ser que você diga que alguns sim, mas, gente, de forma geral, não. Ele tem que ser mendigo porque ele não tem casa, não tem família, não tem onde morar. Então, escolher a mendicância como forma de vida, até porque ele está falando, eu quero mudança. Ele está pedindo na plaquinha que ele quer mudar. Então, ele deu essa conotação de que ele quer mudar, não quer viver desse jeito. Então, a gente já pensa que essa A não está muito boa. Isso lendo por cima, para depois a gente analisar, né, e achar a correta. Fazendo a eliminação, que eu estou te ensinando para você fazer no dia do seu Enem. A condição de vida das pessoas em miséria. Pode ser que essa seja correta, está mostrando a condição dessa pessoa, né, como morador de rua vivendo na miséria. Letra C, falta de solidariedade dos mais favorecidos. Bom, até tem falta de solidariedade, mas deixa isso claro na pintura. É isso que está mostrando? Falta de solidariedade? Não tem ninguém ali que não está dando dinheiro? Ou não está passando um monte de gente na rua ignorando? Não tem demonstração, não tem como você comprovar. Então, essa letra C aqui a gente tira. Igual a letra A dele escolher a mendicância como forma de vida. Fica também muito estranho. Letra D, incapacidade de os mendigos mudarem de vida. Gente, incapacidade não é isso que está mostrando, ele está falando I want to change. Não é que ele tem uma incapacidade, é que ele quer mudar. Talvez ele não consiga fazer isso agora, mas não está falando que ele tem uma incapacidade. Só se tivesse lá assim, we are not able, there's no possibility, né? Sem possibilidade, we are not able to change, we can never change, nós não podemos nunca mudar. Não está falando de incapacidade. Marginalização das pessoas desabrigadas, também não é isso que a gente comprova. A gente vê que a B é a melhor. Quer ver que eu vou mostrar os meus comentários, que aí fica bem claro para você alternativa por alternativa no padrão estratégia, para poder esclarecer. Na obra, a palavra change representa duas ideias. O verbo mudar, I want to change, e a palavra troco, que também é change em inglês. Então, a letra A é afirmativa incorreta porque ele quer mudar. Então, ele não escolheu ser mendigo. A letra B está correta porque falou da miserable, a condição de miséria, que é o que eu falei aqui que era a melhor. A letra C afirma incorretamente, porque não tem falta de solidariedade no texto. Até se tivesse esses adjetivos, da aula de adjetivo de hoje, solidary, mutual, não tem isso. A letra D também está incorreta, por quê? Não há essa incapacidade, não tem as palavras unable, incapable, lembra que eu falei? Que seriam adjetivos que demonstrariam essa incapacidade. Ou até o advérbio never, né, falando que eles nunca poderiam mudar. Então, teria que ter tanto adjetivo como advérbio, tá vendo? Os adjetivos e advérbios ajudariam você a definir. Se tivesse aqui, ficava mais fácil ainda de você achar a resposta. E a letra E não está mostrando marginalização de pessoas desabrigadas. Então, a gente comprova que o gabarito realmente é qual? A letra B. Agora eu vou mostrar uma questão do The New York Times, que é uma fonte que de vez em quando o Enem prepara. E a teacher fez uma questão inédita para você. Vejam comigo aí, ó. The New York Times. In these elections, women in the running still need men's blessings. Viu aí, ó, nas eleições, ó, dá para entender Indians elections, eleições na Índia. Women, mulheres, still need, ainda precisam de bênção dos homens. Então, quer dizer, ainda precisam que os homens digam alguma coisa. Está fazendo uma crítica, né, à candidatura de mulheres na Índia, que ainda sofrem preconceito também. Quis falar desse preconceito. Preconceito lá de raças, com a música que a gente viu do Paul McCartney, e preconceito aqui contra a mulher. Então, são assuntos também polêmicos que o Enem adora, assim como os vestibulares de forma geral, adoram trabalhar polêmicas para poder ver se você está em dia com as suas leituras, se você se dedica, se você procura jornais, se você está em dia mesmo, né, com as notícias e como que isso afeta a população, e como que isso é resolvido, e como que o respeito está chegando, né, mais próximo. E isso é excelente, que ainda já tem pessoas, né, temos muitas pessoas que se respeitam, isso é fantástico. Então, this year, among the candidates that India's political parties have fielded, only 88% have been women. Então, só 8% que são mulheres. Olha o only. Apenas 8,8% que são mulheres. Aí, ó, isso perplexing, é uma realidade perplexa, que deixa todo mundo perplexo, né, de olhos abertos. Women have to do interleadership position, elas estão lutando pelas suas posições. E aí a questão inédita que eu coloquei foi, de acordo com o texto, podemos afirmar que. Então, se fosse no Enem, o que você ia poder afirmar? Vamos analisar juntos? Mais de 8,8% dos candidatos eram mulheres, de acordo com a análise. Esse mais aqui, tem essa palavra... A teacher mostrou para vocês em algum lugar essa palavra aqui, que seria more than, conforme a gente viu que é o adjetivo de comparação, é o comparativo de superioridade, usando more than 88. Aqui falou only, olha aqui a palavra only, apenas 8,8. Only não é more, então essa daqui está
falsa. Viu que o more than ia indicar. Se você soubesse que o more than é o comparativo, você já ia saber eliminar essa daqui de cara. Letra B. De acordo com análises, bons candidatos oferecem festas antes das eleições. Essa palavra festas é para poder falar disso aqui, ó. Porque esse parties ali, o que ele significa? Partido, porque está falando de partidos políticos, não está falando de festa. Como que a gente sabe? Porque você olha, political parties have fielded, que os partidos políticos têm se separado. Então ninguém está falando aqui de festa, de celebration. Aí a gente vê que party também é outra palavra que são duas. Igual a gente viu a palavra que eu falei, manga da camisa e manga fruta, né? Igual algumas podem ser duas coisas ao mesmo tempo. Então essa daqui, party, de party, poderia ser festa, mas poderia ser partido político. Fica aí para você também a dica. Aí, continuando, essa daqui então não tem nada de festa, ela também está falsa. Deixa eu colocar com a caneta. Falsa, não é festa. A terceira fala de novo, ó, na Índia, uma realidade perplexa é mostrado e não aceita na política. Pode ser, hein, porque fala de perplexity, fala de perplexidade, né, das pessoas ficarem perplexas e de algo não aceito. Vamos ver as outras duas para ver se tem uma melhor. Letra D. Candidatos indianos passam por uma realidade perplexa. Ambos sexo e qualquer idade. Aqui seria o pega. Você ia pensar que é essa, mas olha essa palavra aqui, ambos sexos. O que ele está falando aqui, gente? Women. Ele não está falando de ambos sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Ele está falando apenas, o sexo masculino é o sexo feminino. Ele está falando apenas de mulheres, do preconceito com as mulheres. Então aqui não é ambos sexo e qualquer idade, essa tá falsa. É com as women, mulheres. A letra E, apenas 8.8 eram mulheres, de acordo com a análise. Apenas 8.8 tá ótima, é uma das melhores. E aí olha o que a teacher colocou agora, para analisar direitinho, pra gente fechar. Ó, letra A fala que é mais do que, mas fala only, não tem o more than. Letra B, festas. Sem comentário, já falei sobre isso. Letra C, perplexa está no texto, só que falou que não é aceita na política. E a gente não tem a palavra not acceptable ou non-acceptance, não tem a negação de que é aceita. Então, apesar dela estar muito boa, aquele não aceita, ele não está muito legal. Aí a letra D não fala que são ambos sexos, a gente já viu que são só as mulheres, e a letra E fala exatamente o que a gente procura, o que a gente pode ticar como tudo do texto, ó. Apenas 8% dos candidatos eram mulheres, only 8.8, e de acordo com a análise, confirma isso, porque falou aqui, only 8.8 according to analysis, de acordo com uma análise. Então essa aqui, que é a letra E, é a que a gente consegue comprovar. Então por isso que a teacher fala, no dia do Enem, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua prova, você vai fazer scan e skimming, varredura, vai tentar ler o seu texto para você entender o assunto, vai começar a descobrir onde estão os verbos no passado, presente e futuro, que foi da aula número 2, vai descobrir ali as palavras, os adjetivos, os advérbios, o modo como as coisas acontecem, e tudo vai começar a conectar na sua cabeça. Quando você vê, você está conseguindo entender a ideia toda, sem traduzir palavra por palavra. Você vai conseguir checar e encaixar as coisas. E vai me contar, vai mandar no fórum de dúvidas para mim, teacher, estou conseguindo ler. Teacher, minha leitura melhorou muito. Teacher, já estou conseguindo fazer exercícios com maior praticidade, com maior agilidade. Eu tenho certeza. Quero colaborar com isso. Se no Enem o texto fosse esse aqui, ó, teacher mostrar para você. Escolhi ali um quadrinho que também podia ser do Enem. Vejam aí com a teacher. Ó. Substance tamping. Então, ó, se falasse que um adulto jogo, né, tá aqui o boliche, uma coisa que eu sempre falo que é muito importante observar as imagens, elas contam muito, eu falo isso em todas as aulas. Olha o tanto que a imagem ajudou. Tem aqui, mostrando que é boliche, que tá se tratando, né, de boliche. Se não tivesse essa imagem, você não ia saber que jogo é, que tem a palavra game, talvez você não saberia que game é esse. Mas ele falou que é boliche, ó, o adulto 14,50. O student, 13. E uma criança, 11, que é child, viu? Dólares. Para 2 jogos, 23, 21 e 18, comparou. O que podia perguntar aqui num true or false, se fosse uma questão, né? Perguntando verdadeiro ou falso, ou para você marcar que estava correta. Extra games for adults are more expensive than games for children. Olha o more, mais caro do que. Para adulto, adults is more expensive than child, é mais caro do que criança? Primeiro que se você pensasse, geralmente sim. Coisas de adulto são mais caras, mas vamos comprovar. Adulto aqui, 14, criança, 11, então essa daqui estaria correta. Se fosse uma alternativa, correct. Outra pergunta. One game is cheaper for a student than for a child. Um jogo, ó, is cheaper, agora a palavra aqui era expensive, um adjetivo longo. Expensive, mais de 5 letras. Aqui é cheap, barato. Só tem 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Então, esse aqui ficou cheaper, mais barato do que. É mais barato para um aluno, student, do que para uma criança? Vamos ver lá.
Student. Para o student é 13. Criança, 11. É mais barato para o aluno do que para a criança? Não, essa daqui estaria incorreta. Viram como que você vai analisar? Eu coloquei um quadro e poderia ser da sua prova, para você analisar um quadro, uma tabela, um gráfico, um texto, um cartoon, um diálogo, um poema, uma música. É isso que o Enem faz, coloca tipologias textuais diferentes. E para você saber o termo dentro de qualquer tipologia que vier, qualquer narrativa. E você vai conseguir. Vou mostrar outros exemplozinhos também que já caíram em outras provas de Enem, que foi o funny, comparado com funnier, mais engraçado do que, e funniest, o mais engraçado. Aqui teria o the funniest. Hot, olha a letra que dobra. Tá mais quente hoje do que ontem, né? Hotter than yesterday. Dobrou o T. E o dia mais quente, the hottest day. O mais quente. Happy, feliz. Ele tá mais feliz do que o outro, porque ele tá brincando. Happier than. E esse aqui tá o mais feliz de todos. Ó, ganhou na loteria. The happiest. Esse aqui tá feliz. Strong, a mulher tá forte, tá malhando, tá aí se cuidando. Esse aqui tá stronger, tá malhando mais ainda, tá mais forte, stronger than. E esse aqui tá the strongest, porque é desenho, né, cartão, desenho animado, ele tá o mais forte de todos, viram? Então é isso. Vimos adjetivos, vimos advérbios, vimos comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade, vimos adjetivos que colocam LY, comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade para os advérbios também, os tipos de advérbios, de modo, de dúvida, de certeza, de intensidade, de lugar e de tempo. Fizemos um apanhado geral, vimos esquemas, vimos exercícios do Enem anterior que caiu e a única coisa que eu tenho a fazer é agradecer. Agradecer de coração por você ter assistido, tá aprendendo inglês com a Teacher Andréa Bello. Deixo o meu agradecimento e quero que você mande perguntas para o nosso fórum de dúvidas para eu te ajudar. E segue o Instagram, o Facebook e o YouTube da Teacher, tá cheio de vídeos, cheio de dicas, British and American, phrasal verbs, falsos cognatos, adjetivos, advérbios. Eu sempre coloco um bizu, uma diquinha lá, ó, excelente para você, tá bom? Então, eu vejo vocês, nós estamos na aula 4, vejo vocês na aula 5. Até a próxima e ótimos estudos para você. Te vejo na próxima. See you!